Destaques da preparação do Galo para esse duelo contra o Grêmio. Claudio, Lianco vai pro jogo, vai ser poupado. Qual é a situação do zagueiro do Galo? E se ele não jogar, hein? Quem forma a zaga com Júnior Alonso? Boa noite, Cláudio Rezende. Alô, Pedro Abílio, boa noite a você também, a todos do Bastidores, sabadão e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para começar com o pé direito o retorno. O Galo com a questão física deixando o Cuca preocupado, né? Afinal de contas, é uma sequência de jogos, maratona agora de viagens pela frente e partidas principalmente de mata-mata da Copa Sul-Americana. Vem aí a Copa do Brasil também, os duelos clássicos contra o Cruzeiro. E o zagueiro Lianco deve ficar fora amanhã. Ele passou por exames de imagem para saber se teve lesão, grau de lesão. E aí é uma dor de cabeça porque o Lianco é o xerifão da zaga do Galo. Foi titular aí durante toda a temporada, um jogador importantíssimo e que deverá ficar fora amanhã. E tem um outro detalhe, quando o Lianco ficou fora recentemente, o substituto foi o Igor Rabelo. E o Rabelo já está em reta final de negociação para transferência ao Fluminense. Vai jogar quem na zaga do Galo, hein? Esse é o grande dilema do Cuca para esse fim de semana. Deixa eu dar a dica para você agora da Clínica Alphamen, amigão. Tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo? Não é mais um leão na cama? A Clínica Alphamen está pronta para te receber. Tratamentos que cabem no seu bolso, mais de 10 anos no mercado. Atenção para o telefone para agendar consulta na Clínica Alphamen. 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen. Responsável, Dr. Carlos Pacheco. Sem o Lianco, pode ser o Ivan Roman, zagueiro chileno de apenas 18 anos. Ficou até fora da lista dos relacionados em alguns jogos. Pode ser o Vitor Hugo, que é canhoto também. O Cuca já testou isso uma vez, não gostou muito. Jogar com o Vitor Hugo junto com o Alonso. Mas é um dilema para ele resolver. Nas demais posições, quem vem jogando quase sempre é o volante Alan Franco, que fisicamente tem uma situação privilegiada. O Coelho também foi titular no último jogo e terminou como lateral direito. Agora, o Scarpa jogou meio tempo, Gabriel Menino também, foram substituídos no intervalo. Aí entraram o Alexander e o Igor Gomes. Então no meio campo ali ele pode colocar a turma que não tá ninguém muito desgastado. E o Biel pode aparecer no ataque, né? E é um pedido do torcedor para que ele possa ser mais observado. Vamos ver. Ô, Ale Oliveira, escalação do Cuca para esse jogo de amanhã contra o Grêmio. Não menos importante, né, do que também a Copa Sul-Americana. Afinal de contas, é o Atlético não querendo ficar para trás na disputa do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo essa viagem para Mendoza no meio de semana para o jogo da volta contra o Godoy Cruz, Ale. Sem dúvida que tem que olhar com muito cuidado pro Campeonato Brasileiro, até para não acontecer o que aconteceu no ano passado, né? Chegar na última rodada correndo riscos, mas evidentemente que você tem que ter uma atenção especial, principalmente para aqueles jogadores que já estão desgastados, né, que tem uma minutagem maior e que estão realmente reclamando de algum tipo de lesão, né? Então você tem que ficar atento a isso, porque o Campeonato Brasileiro é realmente muito longo, tem muitas rodadas ainda pela frente. E a Sul-Americana não, a Sul-Americana tem uma partida decisiva que pode levar o Atlético à fase de quartas de final, entre os 8 melhores. Então acho que o Cuca vai pesar tudo isso e vai fazer uma escalação forte, competitiva, para pegar um Grêmio que está numa crise desgraçada, né? Uma crise absoluta. E eu acho que sim, ele vai poupar alguns jogadores, mas o time que ele está desenhando, sem dúvida alguma, é forte o suficiente para conseguir um resultado positivo diante do seu torcedor. Eu estive ao longo deste sábado em contato com um colega da cobertura diária do Grêmio lá em Porto Alegre, até porque eu estava na cobertura do Grêmio aqui na Itatiaia ao longo do dia de hoje. O Grêmio chegou, mas teve muita confusão, tá? Torcedores do Grêmio, nem sei se dá para chamar assim, né? Eles foram até uma área privada do Aeroporto Internacional Salgado Filho lá em Porto Alegre. Deram chute, soco e tudo quanto é coisa no ônibus do Grêmio para ameaçar a delegação. E acabaram acertando um segurança do Grêmio, conhecido como Fernandão, que foi parar na delegacia para fazer o exame de corpo de delito.
e numa situação totalmente lamentável. Aí eu perguntei para esse colega como é que tá o termômetro aí de Mano Menezes. Ele falou, dependendo do contexto, se é uma derrota cachapante, ele não volta. O Grêmio vai ter que buscar uma outra alternativa. Mas a diretoria do Grêmio ainda não tentou demitir, porque sabe que o mercado está escasso. É difícil, né? E aí imagens no YouTube da Itatiaia, no Itatiaia Esporte, da confusão registrada no embarque do Grêmio aqui para BH. Não tem o Bright White, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, com 15 gols. Ele é o artilheiro do Grêmio nessa temporada. E o Ale falou dessa crise agravada com cenas totalmente lamentáveis, né, Ale? O clima horroroso, né? Vale lembrar que agora a vitória que ele tem como visitante foi contra o Juventude. Tem um resultado positivo nas últimas 7 rodadas. Não tem o seu melhor jogador, que inclusive forçou o 3º cartão amarelo, para não jogar no gramado da Arena MRV. E tem muitos problemas. Agora, evidentemente que o Atlético não tem nada com isso, tem que imprimir seu ritmo e conseguir um resultado positivo, porque, vou te falar, o Grêmio, como a gente já disse aqui, fora de casa vai machucar pouca gente nessa competição, né? Ô, meu chegado, 8h42, você conhece o aplicativo da Pizzaria Mangabeiras? Baixe nosso app ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. Tem uma pizza gigante na sua primeira compra por apenas R$ 69,00, mais a taxa de entrega. Baixe pela Play Store ou chame-nos no WhatsApp 3211-1777 e faça o seu pedido. 8h42, confirmando Cláudio Rezende. E a troca dos zagueiros? O Igor Rabelo realmente está de saída, Claudão? O zagueiro Juan chegou de quinta para sexta-feira, ontem e hoje passando por exames médicos, e o Atlético ainda não oficializou, né, a contratação dele. Vamos aguardar aí se der tudo certo nos exames. O jogador estava se recuperando de uma lesão no joelho e por isso uma análise criteriosa do departamento médico do clube, que é chefiada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, também da seleção brasileira. Então o Galo só vai sacramentar a negociação mesmo do Juan se tiver 100%, se tiver tranquilo com relação à parte médica. E o Igor Rabelo, ele está definindo só os últimos detalhes com o Galo para a sua transferência ao Fluminense. O Fluminense está oferecendo um contrato aí com o Igor Rabelo que pode ir até 2028, se ele atingir metas por lá durante o contrato. E no Galo ele não iria permanecer depois do fim do ano, quando termina o vínculo dele. Para o Igor fica de bom tamanho e amanhã, inclusive, devemos ter essa despedida do jogador que está aqui desde 2019. É o atleta com mais tempo de elenco. Foi campeão brasileiro, Copa do Brasil em 21, Supercopa do Brasil em 22 e o Igor Rabelo também ex-campeão mineiro. Um jogador que fez história no Galo e está indo para outro desafio agora no Tricolor Carioca. Você opine, Ale, sobre essa mudança na zaga do Galo. Jogadores saindo, jogadores chegando, o Atlético se desfazendo de um jogador mais antigo no elenco, já com uma saída especulada há mais de 2 temporadas e com outra possibilidade que é o Juan para chegar no Galo aí. Se fosse ali no paro ímpar, né? Entre você nesse momento da temporada trocar o Rabelo pelo Juan, eu não trocaria. Porque o Rabelo, inclusive, ele tem uma minutagem pequena, mas quando ele foi solicitado, pelo menos nessas últimas oportunidades que ele teve com o Cuca, eu achei que ele não foi mal. Tudo bem, o tempo dele de Atlético pode estar acabando, mas você tem que ter uma opção melhor. E o Juan, até pelo histórico de lesão, né? Eu acho que nesse momento não se mostra uma melhor opção. Eu acho até que o Atlético poderia pensar num jogador para ser titular, né? Ao lado do Lianco e deixar o Júnior Alonso como uma alternativa. Mas a gente sabe que não é simples, não é fácil e o mercado está muito inflacionado. Agora, se fosse para escolher, eu sei que não é simples assim, eu escolheria a manutenção do Rabelo e não o Juan. Mas o Rabelo também tem os seus objetivos de carreira, vai buscar uma minutagem maior, um contrato mais longo, que é justo também, porque é um cara que tem seus serviços prestados aqui ao Atlético, mas eu acho que nessa daí o Atlético sai perdendo. Sabe um negócio que eu acho difícil, Ale? Achar um outro Igor Rabelo no Campeonato Brasileiro. Pois jogador experiente,
alto, um zagueiro que não tenha ainda completado os 7 jogos e que esteja disponível para jogar. E que não seja tão caro, né? E o Rabelo ainda com a vantagem da identificação que ele tem com o clube. Enfim, é claro que a gente respeita muito a decisão do jogador também, né? Mas de qualquer maneira eu acho que o Atlético tem um prejuízo técnico e também com relação à liderança, né? A conhecer a casa. E principalmente porque o Juan bateu no Bragantino, foi especulado lá e acabou não agradando, principalmente pelo aspecto clínico, né? Então é um cara que pode ser até que demore um pouco para ficar disponível aí pro time do Cuca. Tem uma coisa que não tá tendo nesse momento da temporada, é tempo, né? Não tá. Principalmente para Atlético, para Fluminense e Botafogo, que são os únicos 3 da Série A aí que estão envolvidos em 3 competições, né? O Botafogo na Libertadores, o Fluminense e o Atlético na Sul-Americana, além, evidentemente, da Copa do Brasil. Você conhece o sovaco da cobra, Alê? Sovaco da cobra. Sovaco da cobra, conheço alguns. Não sei se é o mesmo sovaco que você está se referindo. Um abraço pro Carlinho, tá lá no sovaco da cobra acompanhando a gente. É? Em Belo Horizonte. Quem que seria o Carlinho? O Carlinho é o Carlinho, Antônio Carlos. O Carlinho tá lá, mandou a foto da televisona aqui, acompanhando lá no sovaco. Um abraço, Carlinho. Bom sovaco pra você. É na região do Califórnia, amanhã você vai lá na arena, né? Vou, amanhã tô lá, aliás, já estamos com... Você pode passar lá no sovaco hoje e já ficar pra arena amanhã. Talvez possa ter um pequenino problema familiar com essa estratégia, mas amanhã o bastidor já será feito lá da Arena MRV. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa pra você. Por favor. A primeira é que você tá no bastidores, é a notícia boa. Certo. A ruim é que sou eu de novo. É que o titular do bastidores realmente fica uma concorrência complicada. Tá até pra gente fazer uma avaliação, mas só tem notícia boa, Calma. 8h48. Deixa eu chamar o Cláudio Rezende de novo pra gente falar justamente sobre o Califórnia, sobre o Dom Bosco, sobre a Via Expressa, sobre a expectativa de público para este Galo e Grêmio amanhã na Arena MRV, 4 da tarde, Claudão. O Atlético de novo vai fazer a promoção para o Galo na Veia da Massa, que é o plano de sócio-torcedor, que não tem mensalidade, né? E o torcedor vai poder amanhã, a partir de 8 horas da manhã, quem é sócio Galo na Veia da Massa, comprar o ingresso com 50% de desconto. Então, essa promoção aí de última hora para alavancar o público, para que a gente possa ter aí, quem sabe, 20 a 25 mil torcedores para esse duelo contra o Grêmio. Os ingressos estão mais baratos em relação ao meio de semana, a partir de R$ 25,80 para sócios acompanhar o Galão da Massa no início do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, fica essa situação aí, tem ingresso ainda para todos os setores, é um horário bom, horário nobre do futebol brasileiro. Então, quem não comprou ingresso ainda, é bom destacar que todo mundo agora tem que fazer o reconhecimento facial, mas promoção para amanhã, sócio Galo na Veia da Massa. Quem não é sócio pode conseguir aí também, né? Faz o sócio, não tem mensalidade por mês, para ganhar o desconto no ingresso amanhã de 50%. Pedro?